cientes disso. E iniciando aí a nossa gravação, dar boa tarde a todos, dizer que é com muita alegria que eu dou as boas-vindas a cada um de vocês que pôde estar aqui com a gente hoje para esse evento de lançamento da nossa filial catarinense do Capitalismo Consciente. Daqui a pouquinho a gente vai ter a oportunidade de ouvir os demais líderes do movimento também no nosso estado, e especialmente nosso convidado, Márcio Fernandes, a quem eu agradeço, Márcio, a tua gentileza de estar com a gente aqui nesse fim de tarde, batendo esse papo aí pelos próximos 90 minutos que a gente agendou ali para fazer essa conversa. Antes da gente fazer isso, no entanto, eu queria passar a palavra para o Dario Neto, diretor-geral do Capitalismo Consciente Brasil, que está aqui com a gente e vai fazer a abertura desse nosso evento. Contigo, então, Dario. Obrigado, Alex. Boa tarde para todos, para todas. Obrigado, Fabiano, Elaine, Shirley. Márcio, não sei se você vai lembrar, a gente esteve junto na época na Electro, uns anos atrás. A gente fez um projeto levando jovens para conversar contigo pela Eureka, chamava Conexão. Lembro bem, que legal, cara, que legal. Muito bom revê-lo aqui, obrigado pela Prazer é meu. disposição. Bom, gente, é sempre uma alegria muito grande poder dar em qualquer evento do capitalismo consciente do Brasil, no movimento. Mas quando a gente está oficialmente celebrando o nascimento de uma filial regional, o coração bate ainda um pouco mais forte, né? Porque num Brasil tão continental, tão grande como o nosso, poder ver a liderança e a coliderança de vocês num estado importante como Santa Catarina, com uma vocação tão especial também, deixa a gente muito feliz. Então, minhas palavras são de gratidão por esse momento, pela liderança de todo mundo, pela disposição e engajamento de todos e todas vocês com a nossa causa do movimento no Brasil. Trazer breves palavras sobre o movimento, dar um pouquinho mais de contexto para vocês. Então, para quem ainda não conhece profundamente o movimento, nós somos um movimento global, com origem ali em Babson College, mais ou menos em 2004. Nós nascemos por meio de um estudo, que no começo era um estudo de marketing, conduzido por um professor indiano-americano chamado Raj Sisodia, que, monitorando, né, a alocação de investimentos em marketing das maiores empresas dos Estados Unidos, percebeu um comportamento diferente de um grupo de empresas que estavam despontando ali na Standard & Poor's, e ele foi estudar essas empresas e comparar com o investimento em marketing que as 500 maiores faziam ali mais ou menos 2004, 2005, que já superava o tamanho do PIB da Índia, que era o país de origem dele, né? E estudando essas empresas, eu estou falando de Southwest Airlines, de Whole Foods, estou falando de Patagônia e algumas outras, ele descobriu que talvez não era só sobre marketing, era sobre um novo jeito de fazer negócios, estava emergindo no mundo, uma visão sobre negócios e liderança muito mais humanizada, muito mais corresponsável pelos desafios socioambientais do mundo e do Brasil. E ele, estudando essas empresas, percebe 4 grandes pilares, né? O propósito maior, então eram organizações que tinham um porquê muito claro para além da geração do lucro. Ele percebe a presença de lideranças conscientes, apaixonadas por esse propósito, por esse porquê e capazes de traduzir esse propósito em produtos e serviços que entregam valor de verdade para toda a cadeia produtiva. Ele percebe ali no estudo uma cultura mais consciente, né, com colaboradoras que entendiam a real conexão dos seus propósitos, entendiam por que faziam o que faziam, né, não só a real função do seu trabalho. E ele percebe que era um negócio que buscava nutrir uma relação equânime com todas as partes, né, uma relação ganha-ganha-ganha com fornecedores, com colaboradores, com comunidade. O que não era novo, né? A teoria de stakeholders é de 84 ali, né? Então, assim, não era nada muito novo, mas ele percebe esse padrão na prática empresarial desses negócios. E ele publica esse estudo num livro chamado Firms of Endearment, no Brasil, traduzido como Empresas Humanizadas, um livro de capa bordô. Em 2010, o movimento é fundado nos Estados Unidos. Em 2013, ele chega no Brasil, né? E aqui no Brasil e no mundo, nosso propósito é um propósito muito educacional, inspiracional, para levar esse novo jeito de fazer negócios, essa nova visão sobre investimentos e negócios, de novo, né, muito mais corresponsável pelos desafios socioambientais que nós enfrentamos, em especial no Brasil, né, com tantos desafios, né? Então, a implementação de uma agenda capitalista consciente, né, de uma agenda
a ESG, revisão da forma como a gente faz negócios, nós julgamos aqui no movimento que ela é absolutamente essencial, né? E tem um espaço de transformação de protagonismo para as empresas, para as indústrias, para as lideranças empresariais enorme. Então, a gente está muito feliz de inaugurar essa comunidade nascente no estado de Santa Catarina. Esperamos muito que as lideranças conscientes do estado e as boas histórias que com certeza já existem no estado, elas apareçam, elas sejam contadas e que a gente inspire muito mais empresários, empresárias e lideranças nesse processo. Obrigado, um ótimo evento para todo mundo. Devolvo para você, Alex. Legal, Dario, obrigado. Eu vou fazer alguns comentários iniciais aqui também, passar a palavra para os demais co-líderes, né? E depois a gente já vai para o bife aí, ouvindo o nosso convidado, Márcio Fernandes, logo mais. Eu quero dizer assim que um pouco da história até que me trouxe até aqui, né, com a nossa filial. Eu sou um veterano da indústria, né? Dá para dizer isso, com mais de 30 anos de experiência com a indústria. E ao longo de todo esse período eu desenvolvi assim uma inquietação crescente, né, sobre o papel das organizações, sobre ética nos negócios. Muitas observações que tive a oportunidade de ter ao longo da minha vida profissional me levaram a ser sempre a ter uma visão sempre muito crítica a respeito de algumas coisas e de olhar e de querer mais, né, de entender que nós poderíamos ter uma forma mais humana, mais ética, mais sustentável de praticar os negócios, né? E talvez fazia falta para mim, para contar um pouco da minha história com o capitalismo consciente, fazia falta acreditar que isso era possível, né? E em março de 2019, Dario, nós tivemos um grande evento, né, do capitalismo consciente aqui no Brasil, a conferência presencial em São Paulo na época, né? Quando eu definitivamente tive a percepção assim de que encontrei a minha tribo, né? No sentido de que já tinha estudado muito a respeito dessas coisas, mas viver aquele ambiente, né? E acho que muito da motivação de ter a nossa filial aqui é justamente para que a gente proporcione também experiências igualmente transformadoras, né? De nos enxergarmos justamente como parte de uma tribo que acredita que sim, é possível, né? É libertador a gente poder pensar desse jeito, né? Eu acho que tem uma frase que diz que sonho que se sonha junto é realidade, né? E acho que a gente vivendo esse sonho junto, a gente consegue realmente transformar ele em realidade. Então, depois de ter participado da conferência, eu já mergulhei de cabeça nessa intenção de levar adiante essa mensagem, particularmente para o setor industrial, onde eu sempre atuei, né? Sou um paulista que estou aqui em Santa Catarina já há um pouco mais de 10 anos, apaixonado aqui pelo Estado, pelas empresas familiares e pelo setor industrial de uma forma geral. E Santa Catarina tem histórias assim fantásticas, né, de empreendedorismo, uma trajetória espetacular aí de décadas de conquistas de empresas familiares aqui, né? E nós temos uma jornada adiante também igualmente promissora, né? Nós temos aqui, recentemente, durante a pandemia, no ano passado, a nossa Federação das Indústrias, a Fiesc, que, por sinal, tem apoiado muito a instalação da nossa filial, né? Desde o presidente Mário César, Senai, SESI, temos no nosso conselho, inclusive, a Silvia, que está nesse contexto, né? Eles lançaram, durante a pandemia, um programa que foi muito inspirador, assim, né? Que é muito inspirador, que é o programa Travessia. E ele dá muita clareza para essa janela de oportunidade que a gente tem nesse momento, né? Já a partir do slogan dele: ameaça pressionando, propósito inspirando, a melhor combinação para a mudança, né? Eu acho que, no fim das contas, isso conta muito, inclusive, a respeito daquilo da forma como a gente se posiciona, né? Suportando esse objetivo através dessa filial do capitalismo consciente, que nasce aqui com a intenção declarada aí de inspirar caminhos conscientes para os negócios catarinenses. Então, é um dia muito feliz para mim de ver isso concretizado, né? Da gente realmente ter materializado essa proposta de trazer essa mensagem do capitalismo consciente aqui para o nosso estado, com esse foco particular no setor industrial. E eu quero agradecer de forma muito especial a cada um dos nossos co-líderes, né, das pessoas que lideram junto comigo a nossa filial, Shirley, Elaine, Fabiano, que vão falar daqui a pouquinho, mas também a cada um dos nossos conselheiros, né, que eu quero citar aqui nominalmente: a Andréia, Ariadne, o Fabiano, a Gisele, o João, José Maurício, o Leandro, Marcela, Rafael, a Roberta
o Rodrigo, o Roger, a Silvia e o Vandair. São 13 conselheiros que compõem aí o nosso conselho, são empresários, são executivos, são consultores, são pessoas aí que, acima de tudo, têm mostrado o quanto elas se identificam, de fato, com essa causa e mostrado muita disposição para levar adiante essa mensagem. Então, eu agradeço a cada um de vocês aí, 17 que estão comigo nessa jornada de uma forma mais intensa, e também, é claro, por que não, né, aos mais de quanto é que temos aqui no momento, temos com mais de 127 pessoas aqui nos acompanhando hoje, e agradeço a cada um de vocês também por isso. E com isso passo a palavra para a Elaine ou a Shirley, que falam depois de mim. Que fala depois de mim. Pode ser eu. Boa tarde, pessoal. Para mim também é uma alegria imensa, assim, esse dia. Esse dia é um marco para a gente, né? Porque quando a gente percebe, assim, algo que a gente sonha nascendo, se concretizando. Então, na minha atuação como mentora de líderes, essa questão de entender os espaços de negócio como um espaço também de realização, de felicidade, onde a pessoa se desenvolve, evolui e consegue contribuir com o seu melhor para o mundo, é algo maravilhoso. Então, quando eu descobri também, como disse o Alex, né, me conectei com essa tribo e vi, nossa, não estou sozinha, somos muitos e cada vez mais, né, tantas filiais, tantas pessoas com essa percepção de que sim, nós podemos, através dos negócios, também gerar valor para todas as pessoas envolvidas, e isso é muito bacana. Quando a gente fala em todas as partes, inclui cada um que está aqui, né? Desses 128 agora, pessoas, cada um de nós ou é um colaborador, ou é um líder, ou está exercendo sua função também, liderança de si no consumo, né, como cliente, consciente, como fornecedor. Então, quando a gente percebe que a nossa atuação, a nossa postura, ela tem impacto, sim, na vida das outras pessoas, e a gente se coloca em prol do coletivo, se coloca a serviço, a gente percebe que a gente pode transformar o mundo de uma maneira significativa, né, mais rica. E aí, a alegria de ter esse nosso primeiro evento, primeiro talk, esse tema de trazer uma liderança com propósito e trazer o Márcio Fernandes, que para mim é um exemplo disso, porque conecta essa visão, né, de sim, pessoas felizes fazem negócios prósperos. Isso é real, não é ilusão, não é idílico, né? É algo muito possível, muito concreto. Então, cada um que aqui está, assim, faz parte desse movimento, então eu agradeço por vocês estarem aqui conosco, por vocês também serem sementes para cada vez mais expandir essa nova mentalidade, esse novo mindset, né, para que a gente possa viver uma realidade muito mais gratificante, mais leve, mais feliz. Então, obrigada por estarem conosco. Elaine, querida, conta para eles como é que vai ser a nossa contribuição à filial, né? A Elaine vai contar um pouquinho como nós estamos estruturados e como a gente pretende estar trazendo, também fomentando esse ecossistema aqui em Santa Catarina. Bacana, Shirley, obrigada. Pessoal, muito boa tarde, meus queridos. Que alegria enorme estar com vocês aqui hoje. Espero que um pouquinho dessa nossa alegria, dessa nossa energia chegue em cada um de vocês que decidiu nessa tarde se conectar aqui conosco, que abriu uma brecha nas suas agendas, que criou tempo, né, para nos acompanhar nesse lançamento e nesse evento tão bacana que a gente vai ter aí para falar um pouquinho sobre liderança com propósito, na presença aí do nosso convidado, Márcio Fernandes. O nosso Talk Consciente, ele é um evento em que mensalmente nós promoveremos aqui em Santa Catarina. Esse é um espaço para que a gente possa, a múltiplas mãos, construir e criar esse espaço de troca, de interação, de conversa, de ampliar as nossas narrativas, né, para que a gente possa cada vez mais interagir e evoluir a nossa consciência enquanto pessoas, enquanto organizações, para que a gente possa juntos construir esse mundo que tanto desejamos, né? Esse mundo, esse universo mais consciente, mais humano, mais sustentável. Então, a cada mês aqui na nossa filial de Santa Catarina, assim como já ocorre nas outras filiais do capitalismo consciente pelo Brasil, nós teremos um evento que será promovido aqui por nós, e fica desde já esse nosso convite para que vocês possam se juntar a nós, se aproximar do nosso movimento, conhecer um pouquinho mais dos nossos princípios, do que nós fazemos, no que nós acreditamos, através do nosso site. Eu vou depois compartilhar com vocês ali no nosso chat o site para que vocês possam ir lá e conhecer um pouquinho mais. Acompanhar também os nossos trabalhos aqui na filial de Santa Catarina, através do nosso perfil lá no Instagram. Compartilho depois com vocês lá no nosso perfil
a nossa arroba, né? Eu tenho a honra, a alegria enorme de estar ao lado da Shirley, do Fabiano, do Alex, liderando, então, esse movimento junto com os nossos inúmeros integrantes do nosso conselho consultivo. É uma alegria enorme. Nós temos uma configuração um pouquinho diferente das outras filiais do Capitalismo Consciente. Nos desafiamos para inspirar negócios mais conscientes em todo o nosso estado, não apenas numa menor região. E é por isso que a gente se organizou também de forma diferente. Somos 4 líderes, né? E nos distribuímos alguns dos nossos papéis entre nós. Então, eu falo aqui de Joinville, né? Eu sou uma parceira desse nosso movimento, conduzindo as nossas atividades de comunicação, de organização de eventos. E os nossos demais líderes, co-líderes, então, Alex, Shirley e Fabiano, cada um deles representa 2 macro-regiões no nosso estado, são os nossos porta-vozes no nosso movimento. O Alex representa aí as nossas regiões Norte e Vale do Itajaí. A Shirley, estando lá em Florianópolis, abraça os nossos desafios à frente da grande Florianópolis, do sul catarinense, e o Fabiano, por sua vez, está lá, né, junto ao oeste do nosso estado e abraça a região serrana também. Então, estamos assim organizados. E esse espaço que a gente construiu aqui hoje, ele é um espaço que se propõe essa troca, né, essa conversa, esse bate-papo para que a gente possa juntos semear esse caminho de consciência. E a gente conta muito com a participação de vocês para isso, né? Para que a nossa tarde seja prazerosa, para que ela seja realmente uma tarde especial, a participação de vocês vai ser fundamental. Apesar do nosso formato ser de um webinar e da nossa interação ficar restrita através do chat, a gente conta muito com os comentários de vocês, com as dúvidas e com as perguntas que passam a chegar ali através desse nosso canal. Combinado? Legal. Time, passa a bola então agora para o nosso Fabiano. Chegou a minha vez. Boa tarde a todos. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fabiano Oliveira. Eu sou diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão na Irani, que fica na região, tem a principal site aí na região oeste de Santa Catarina. E tem sido uma enorme e grande surpresa a aproximação desse movimento, esse belíssimo movimento. Então, gostaria de agradecer cada um de vocês que estão aqui participando conosco. Daria obrigado pelas palavras, aos meus parceiros aqui de coliderança da filial. E para mim, eu penso que o movimento tem como principal desafio despertar a consciência e o resgate daquilo que é essencial, talvez, nas engrenagens do capitalismo, né, que são as pessoas. Né? Então, as pessoas que fazem tudo acontecer. Né? Não existe capitalismo sem pessoas, né? Não existe nada sem que as pessoas empoderadas e com vontade possam fazer. Então, todos nós, enquanto indivíduos, nós acabamos sendo guiados sempre por valores e somos sempre movidos por propósito. Né? E foi essa convergência de valores e propósito que me engajou ao movimento e também é o motivo pelo qual nós estamos hoje aqui reunidos para o lançamento da filial. Né? Eu gosto muito do que o Márcio Fernandes traz, né? Principalmente no livro dele, sobre a paixão, né? Paixão e propósito. Né? E da mesma forma, as empresas conscientes, né? As pessoas conscientes, né? Que fazem as empresas conscientes, elas são movidas por paixão e propósito. E criam valor compartilhado. A forma de criar valor compartilhado para todos os stakeholders desse meio que nós estamos é por meio das pessoas, é por meio das lideranças conscientes que desenvolvem uma cultura de confiança e de cuidado com as pessoas nas empresas. Né? E assim é que nós temos uma empresa humanizada. Né? Então, tudo isso, né, que brilha aos olhos, né? E como todos já falaram aqui, alguns já falaram, né? Eu acabei me identificando com essa tribo. E assim, agora me cabe aqui fazer a apresentação do Márcio Fernandes, que nós estamos trazendo aqui para um bate-papo, né, Márcio? O intuito nosso aqui é um bate-papo mesmo para falar sobre um tema que é liderança com propósito.
O Márcio Fernandes é uma pessoa admirável, que eu admiro muito, e que tive uma grata oportunidade de conhecê-lo. O Márcio, ele foi nomeado aos 36 anos presidente de uma das maiores distribuidoras de energia elétrica do país, em 2011. Ele foi considerado pela revista Você S.A. o líder mais admirado do Brasil em 2014, com a maior pontuação da história da pesquisa, 98,3% de satisfação e engajamento do time. Em 2016, o Márcio foi nomeado executivo de valor em seu setor, pelo jornal Valor Econômico. Em 2017, alcançou 100% de confiança dos quase 4 mil colaboradores, de acordo com a pesquisa GPTW, e foi considerado pela segunda vez o líder mais admirado do Brasil pela revista Você S.A. E, sob o comando do Márcio, a Elektro foi eleita por 6 vezes consecutiva a melhor empresa para trabalhar no Brasil, pelo GPTW e pela Você S.A. E ainda, por 2 vezes, a melhor da América Latina. Então, o Márcio aí tem uma belíssima trajetória, e o reconhecimento é fruto de uma nova filosofia de gestão, que desafia os modelos tradicionais, e propõe uma nova possibilidade, que é felicidade dá lucro, que também é o nome do seu primeiro livro, que foi lançado em 2015. Márcio também é autor do livro O Fim do Círculo Vicioso, que foi publicado em novembro de 2017, e o terceiro e mais recente livro que o Márcio lançou foi Filosofia de Gestão, Cultura e Estratégia com as Pessoas, que foi publicado aí um pouquinho antes da pandemia, né, Márcio, em novembro de 2019. Márcio fundou a consultoria Tutor e desenvolveu milhares de líderes em todo o país, além de implantar a nova cultura organizacional em várias empresas. Graduado em administração pela PUC de Campinas, com MBA em Controller pela FEA da USP e formação em Stanford, INSEAD e IMD. Márcio, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. E estamos aqui agora para ouvir um pouquinho você e depois para a gente bater um papo aí junto com todos o nosso público. Obrigado, hein? Bom, eu que agradeço. Enquanto a Mari está comigo aqui, ela trabalha na minha equipe, a Mari sempre cuida das coisas mais estratégicas para mim. Hoje ela vai me ajudar aqui também. Mari, se puder já ir pondo os slides. Eu aproveito o tempo para, primeiramente, agradecer aí ao Fabiano e todos vocês, né? Agradecendo o Fabiano, agradeço também a todos que estão encabeçando essa causa tão legal, né? Fabiano, um grande amigo, um cara que eu admiro muito. Quando eu soube que ele estava junto com vocês nessa jornada, eu falei, pô, deve ser coisa boa mesmo, viu? Porque tem tudo a ver com o que eu penso, com o que eu penso do Fabiano, com o que eu imagino que possa ser muito útil, sobretudo para o nosso país, né? E tenho certeza absoluta que vocês aí no estado de Santa Catarina são pioneiros em muitas coisas legais. Eu tenho uma proximidade muito grande com o pessoal da Fiesc, com várias empresas do estado, né? Uma delas a própria Irani, aí, que eu tenho um carinho mais do que especial. Então, tenho certeza absoluta que é uma jornada muito legal e que me orgulha muito estar aqui nesse momento da abertura, né? Da abertura dessa nova jornada com vocês. Então, vou fazer aqui a apresentação de alguns slides. Espero que seja útil para vocês. Tem bastante coisa a ver com a jornada que vocês iniciam hoje. E depois a gente vai para a parte mais legal mesmo, que vai ser o bate-papo, que eu acho que é aí que a gente vai produzir um efeito mais interessante para a vida de vocês. Bom, eu vou passando então. Mari, por favor, pode passar no primeiro? Uma coisa que sempre tem passado pela cabeça, mas muitas vezes não é levado em consideração com tanta veemência, é a nossa capacidade de entender o que nós devemos ter e o que nós devemos ser. Eu conecto aqui entre curto prazo e longo prazo, mas com base em atitudes do nosso curto prazo, que nós contextualizamos o que nós devemos ser. Ter coisas nunca é errado ou ilícito, é necessário.
E é legal pra caramba também. Mas se a gente conseguir ir além do ter coisas e poder ser útil de fato, eu acho que aí a gente vai fazer a diferença, conseguindo encantar pessoas e fazer com que elas acreditem novamente nelas mesmas. Infelizmente, muitas pessoas têm deixado de acreditar nelas mesmas. Então, essa primeira provocação, ela nasce de uma possibilidade, a possibilidade de um equilíbrio entre o que fazemos com o como fazemos. Então, pode passar, Mari? No meu próximo slide, eu mostro para vocês um pouquinho disso. O como fazemos sempre foi muito bem representado nesse modelo à esquerda, do tradicional, do pensamento estratégico com inovação, dinamismo, resiliência, disciplina e foco em resultados. Mas o como, por muitas vezes, foi negligenciado. Então, agora, nessa nova forma, o foco no como passa a ser tão importante quanto o que nós fazemos. Nós não desprezamos nem negligenciamos o pensamento estratégico, inovação, dinamismo, resiliência, disciplinas e o foco em resultados, mas agora é importante que faça sentido. Então não é só o que temos que fazer, é pensar no como, com foco na forma como nós fazemos. Então, se fizer sentido, nós conseguimos ter autonomia de verdade e ser protagonistas, com mais qualidade de vida e sendo mais feliz. Parece uma equação bastante simples, né? Talvez até trivial. O duro é fazer na prática. O duro é encontrar pessoas que queiram de fato se dedicar a isso. Porque mandar é muito fácil. A propósito, pode passar, Mari? Nós temos muitos líderes com essa habilidade. A habilidade de iluminar o próprio pé e mandar nos outros. Então, eles nem percebem mais, mas centralizam, desestimulam, são individualistas, usam a regrinha do top-down, são imediatistas, inertes e egoístas. Muitas vezes, sem perceber, mas são. E, infelizmente, mais da metade da liderança mundial ainda é assim. Felizmente, nos últimos anos, nós estamos vendo uma evolução. E pessoas começam a iluminar o caminho e não mais o próprio pé. E começam a perceber que é possível agregar, energizar, focando nos outros, desenvolvendo as outras pessoas, inspirando-as, mas também desafiando. Fazendo isso, nós criamos um modelo diferente. O modelo diferente que nós buscamos é um modelo multiconectado. Dentro dessa filosofia de gestão que eu particularmente sigo para a minha vida, na minha gestão, eu chamo de líder da nova liderança. O líder da nova liderança, ele é um pouquinho mais que o facilitador do slide anterior, porque ele já não está mais em cima, ele está junto. Hoje eu faço parte de pelo menos 5 conselhos de empresas muito interessantes. E nessas conversas, a gente investe muito tempo procurando líderes capazes de serem assim. Multiconectados, capazes de gerar engajamento pelo encantamento e não pela obrigação ou por algemas de ouro, fazendo com que as pessoas queiram, porque faz sentido. Dá um trabalho danado, tem que conversar pra caramba. E quando você acha que está tudo alinhado, as pessoas mudam de ideia e você tem que fazer tudo de novo. E o que é liderar? Se não a arte da convergência, das conversas, de alinhamentos ao redor de coisas que nem sempre são tão triviais assim. Pode passar mais um, Mari. Construindo caminhos, a gente vai entrando num rumo diferente. Quando o líder é capaz de fazer com que as pessoas tenham um porquê, todos enfrentamos qualquer como. Essa frase é do Friedrich Nietzsche ou do Viktor Frankl. Eu procurei muito quem é o dono de verdade. Infelizmente não é minha, mas eu acredito muito nela. Não sei de qual dos dois é. Importante que fique claro.
que, independente das crises, das pandemias, das crises políticas, econômicas, sociais, se o dólar está 5,60 ou se ele está 6, ou se ele é 4, ou se a reforma tributária vai sair ou não, se nós vamos tributar dividendos, não importa. Eu passei 15 anos da minha vida profissional como financeiro. Confesso que aprendi muito. Mas os últimos anos da minha trajetória corporativa como presidente, pelo menos os últimos 13 anos antes de eu sair, foram bastante intensos no que diz respeito a pessoas. No final de qualquer dia, é com base nelas que a gente vai ter ou não sucesso. Então, se nós decidirmos não fazer mais gestão de pessoas, e sim passarmos a fazer gestão com as pessoas, provavelmente nós vamos encontrar alguns cenários paradisíacos nessa jornada, que vai fazer com que a nossa carreira prospere e que nós sejamos vistos pelos conselhos que tanto buscam por pessoas com essas capacidades, mas que, sobretudo, além de sermos vistos, valorizados e desejados pelas melhores empresas, nós estaremos fazendo uma jornada que faz muito sentido para a nossa vida, também conhecido como a construção de um legado. Essa construção depende exclusivamente de nós. Não vai ser fácil, porque ela é conjunta. E assim como a vida em sociedade dá um trabalho do cacete. Então é importante demais que a gente tenha disciplina para não desistir, mas que nós possamos equilibrar as coisas para que continue sempre fazendo sentido. Pode passar mais um, Mari. Esse sentido que eu comento nasce de uma convergência. A convergência geralmente é difícil. Passa por negociações incrivelmente complexas. Mas se ela envolver propósitos e os interesses forem genuínos, ela passa a ser viável, mas nunca deixará de ser frágil. Porque as convergências, elas passam por interesses. E os interesses são múltiplos. Muitas vezes, não tão nobres quanto uma vida. Muitas vezes preocupados apenas com o dinheiro, com o sucesso, com a carreira, com o ego, o status e o poder. E nós precisamos apenas de convergências simples, naturais, orgânicas, mas que são frágeis. Por exemplo, qualquer uma dessas mãos que se solte, o acidente pode ser fatal. É assim que vivem as convergências de propósito, mas que sobrevivem por interesses genuínos. Pode passar mais um, Mari, por favor. Essa construção pode ser complexa, mas se você olhar para o ambiente da filosofia de gestão, e não se preocupem com anotar nada, pode pegar depois essa apresentação e outras no site filosofiadigestão.com.br. O primeiro passo é, nós precisamos acreditar em nós. Eu não sei porquê, em algum momento da nossa jornada, a gente começou a não acreditar mais nos outros, começamos a não acreditar em instituições múltiplas e começamos a pensar que eu cubro o meu, você cobre o seu. Mas nós somos seres sociais, coletivistas, então nós estamos vivendo uma anomalia. Para corrigir essa anomalia, nós precisamos de simplicidade, humildade e diálogo. Então, em qualquer processo, projeto que você faça, garanta que todas as pessoas acreditem. Como que eu posso fazer isso? Obviamente, não obrigando, e sim fazendo com que elas vejam sentido. Se fizer algum sentido, as pessoas estão ávidas por poder acreditar em algo ou em alguém. Mas se elas começarem acreditando nelas mesmas, já vai ser um bom começo. Quando as pessoas acreditam, elas fazem porque querem e não porque tem alguém mandando. Isso faz com que elas optem por construir coisas melhores. Depois que elas conseguem acreditar nelas mesmas e quem sabe até em mais alguém, praticar porque querem e não porque tem alguém mandando, é óbvio que elas melhoram a própria vida, a vida da família,
e, consequentemente, do empreendimento a que ela faz parte. E depois ela compartilha por amor mesmo. Como o Fabiano disse, é essa paixão que vai fazer a diferença. Fácil? Nunca será. Mas como nunca passa a ser viável. Pode passar mais um, Mari. Em benefício do tempo aqui, eu não vou dar detalhes desses da lateral, tá bom? Alguns atributos são muito importantes nessa jornada. E eu selecionei 3 para vocês. O primeiro é a comunicação. Puxa vida, mas nós vamos ter que fazer um cursinho de comunicação? Não. A gente só precisa cumprir com os atributos que estão no rodapé desse slide. Só isso. Isso aí, se você não aprendeu com seus pais, com seus irmãos, com seus avós, com seus tios, ferrou. Porque são coisas bem simples. Transparência. Falar a verdade. Quente. Falar na hora que acontece, não depois que você já processou. Ninguém gosta de jornal velho. Frequente. Fale sempre. Não de forma intermitente ou só quando você quer e lhe é conveniente. Fluente. Fale de um jeito que as pessoas entendam. E não com linguagens figurativas, codificadas, que não vão ser entendidas. Coerente. Fale, mas faça também. Imparcial. Diga o que precisa ser dito e não só o que você quer dizer. Bilateral. Prestigie a escuta. Eu estou vendo aqui o Matheus baixou a apresentação. Você sabia que eu recebo, gente? Quando vocês baixam, eu recebo um e-mail. Olha só, a Sônia também. É incrível. Vocês vão falar assim, não é possível que ele vê. Eu vejo todos. Eu recebo um e-mail para cada um que baixa. Voltando. Além de bilateral, portanto, ouvindo muito, com respeito. Porque as pessoas são diferentes. Puxa vida, mais uma vez me disseram que para uma pessoa entender a demanda, eu preciso falar 19 vezes. Sim. É mais ou menos como a pedagogia infantil. A criança questiona, porque ela ainda tem coragem de fazê-lo. As pessoas não questionam, mas elas se calam e se colocam na neutralidade e às vezes até na inércia. Como é que tira? Precisa acreditar. Pode passar mais um, Mari. O próximo atributo é o processo. Processos, práticas, normas, documentos de referência, procedimentos, não interessa. Para que serve? Para a gente mudar. Tudo. Inclusive o que já está bom. Porque nós não podemos escrever uma empresa a ferro e fogo, assim como não é a vida. Nós não podemos sequenciar as coisas para que elas aconteçam de maneira organizada e pausada. A vida não é assim. Então nós precisamos de uma dinâmica leve, fluida, imutável. Mudar é bom. Talvez uma das maiores bênçãos que nós temos. E fazendo isso, a gente sai do peso de ter que carregar a história nas nossas costas. E a gente começa a ter a prerrogativa de escrever a nossa própria história. E é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Acreditem, quando eu comecei a minha jornada profissional, no dia 14 de janeiro de 1988, com 12 anos, eu ia fazer 13 em março, confesso que eu tinha uma dificuldade muito grande de acreditar em mim mesmo. Minha mãe, empregada doméstica, meu pai, operário metalúrgico, e eu acreditava, sim, que filho de pobre não tem vez. Passei muito tempo pensando assim. Até que um dia eu pensei, por que não mudar? Parece milagre, né? Sim, um dia eu resolvi fazer diferente. Primeiro passo, eu preciso acreditar em mim. E quando eu mergulhei de cabeça nisso, a minha vida mudou de uma maneira tão drástica que a gente aqui no interior de São Paulo a gente chama de aspone, que é auxiliar de porra nenhuma, que eu era. Não sabia nem de que área que eu era, porque eu buscava café para um, tirava xerox para o outro, entendeu? Ontem à noite eu assisti um senhor estagiário, eu era mais ou menos o senhor estagiário, sabe? Ia buscar café lá para um, depois empurrava o carrinho, eu era isso aí. E menos de 5 anos depois eu era diretor. Eu era o Fabiano lá da empresa que eu trabalhava. Falei, caramba, o que aconteceu com a minha vida que agora eu virei o fodão? Aconteceu que eu nunca fui fodão e não passaria a ser.
mas o fato de eu acreditar em mim abriu caminhos incríveis. E eu comecei a mudar muita coisa na minha vida, na forma como eu me julgava e me condenava, e comecei a aumentar meu nível de consciência. Vou um pouquinho mais rápido agora, o último atributo, não menos importante, a liderança, que tem a responsabilidade de desenvolver o outro com interesse genuíno, desafiando, facilitando e gerindo sem barreiras, sem frescura. Pode passar mais um, Mari? A essência toda da minha jornada e da jornada de pessoas que eu vejo tendo sucesso nos conselhos que eu participo ou nas empresas que eu, de alguma forma, contribuo, é a capacidade de equilibrar esses dois cenários. O efetivo, de fazer coisas incríveis, alta performance, acordar cedo e não desistir nunca, com o afetivo, de fazer com ótimos relacionamentos, em conjunto, sendo útil para o todo, de uma maneira que o todo muda de tamanho ou de estilo todas as vezes que você interfere. Pode passar, Mari. A essência dessa coisa é um espiral, que eu chamo de ciclo da evolução. Primeiro, não tem mal nenhum, como eu disse no início, da gente começar querendo ter coisas. É lícito e necessário. Mas a gente começa aqui, em cima da palavrinha ter, com acreditar. Eu acredito em mim, pratico bem, faço bem feito, supero metas e melhoro a minha vida e a vida do ecossistema onde eu vivo. Mas eu só evoluo de verdade e chego no nível da consciência, olha que palavra bem colocada no dia de hoje, hein? Consciência, quando eu saio do eu e vou para o nós. Nós acreditamos, praticamos e melhoramos juntos, compartilhamos. Com efetividade e afetividade, somos úteis para muita gente. Isso muda o meu nível de consciência. Pode passar mais um, Mário. O ciclo virtuoso, e aqui com a licença poética de ofender a língua portuguesa e não usar o círculo virtuoso, é ciclo mesmo. Porque são ciclos sucessivos e contínuos. Quantas vezes quisermos acreditar, praticar e melhorar, podemos compartilhar. E o nosso nível de consciência não para de aumentar. A nossa felicidade é crescente. A nossa energia faz sentido, os melhores desafios são para nós, o nosso lucro obviamente aumenta, mas não necessariamente expresso apenas em moeda, e sim em desenvolvimento e na capacidade de transformar vidas e de fazer a diferença no ecossistema onde nós vivemos. Pode passar, Mari. Alguns aspectos fundamentais desse processo. Participação. Todo mundo pede protagonismo. E eu digo, vamos começar por baixo? Participar. Se a gente conseguir participar, a gente viabiliza o protagonismo de algumas pessoas. Mas permita a participação de todas as pessoas. Envolva a todas. A semente do engajamento é a participação. Muitas vezes as pessoas perguntam, Márcio, mas 100% numa pesquisa de clima escrita para o cara falar mal. Você está feliz com quanto você ganha? As promoções são dadas para quem realmente merece? Isso é pergunta feita pelo amor de Deus, isso é coisa do mal. Então, mas como é que o cara diz que sim? É porque ele sente que ele faz parte. É porque ele tem uma identidade vinculada àquilo num propósito convergente que mudou a vida dele. Aí sim. Então começa participando. Depois, usando transparência. Para que a gente precisa de transparência? Pode passar, Mari. Porque não dá para você pedir para a pessoa vencer um jogo que ela não sabe a regra. Nós precisamos ter transparência. Nós precisamos dizer. Eu não conheço ninguém que acorda cedo e olha para o espelho e fala, hoje eu vou piorar. Todo mundo quer melhorar. Então, nós precisamos fazer com transparência para que as pessoas entendam como isso vai acontecer. Então, se nós já temos especificado o trabalho para engajar as pessoas, nós podemos falar quais pessoas? Pode passar, Mari, por favor. Todas, sem exceção. Sexos diferentes, cores diferentes, raças diferentes, idades diferentes, níveis hierárquicos diferentes, culturas diferentes, não importa. As pessoas dizem que quanto mais, melhor. Eu procuro pensar que se o Papai do Céu criou diferenças entre nós, é porque o melhor que nós temos é a complementariedade. E a soma
de todos nós, é o que vai criar as melhores possibilidades e um modelo de prosperidade para a nossa vida. Pode passar, Mari. Nós precisamos de convergência, ainda que sejamos diferentes. Mesmo que tenhamos cores e densidades, temperaturas, nós vamos estar bem junto, de um jeito que não dá para separar. Isso é um exemplo mais maravilhoso da natureza de convergência que eu já vi. Pode passar mais um? Olhando para nós somos uma pequena célula. Quando vocês começam uma jornada como essa que vocês estão começando, pode parecer, puxa vida, a gente já queria ter tomado conta do estado inteiro, a gente queria já estar falando alto para todo mundo. Nós somos pequenos, especialmente no início de qualquer jornada. Apesar do que vocês já começam grandinhos, né? Mas tudo bem. Eu digo que, mesmo que sejamos pequenos, a soma de todos os nossos esforços compõe algo muito maior. E mesmo sendo o micro dessa cultura, nós podemos ter essência e, eventualmente, a arte da imunidade para coisas ruins e da fertilidade para coisas muito boas. O que nós não podemos, dentro de uma jornada, é achar que a gente pode dar um jeitinho. A pior característica que ofereceram para o brasileiro é o jeitinho. Não cabem paliativos, não cabem remendos, não dá para fazer um puxadinho. A gente precisa de verdade de uma transformação, que cabe humildade e simplicidade para reconhecer nossos erros, as nossas vulnerabilidades e as nossas fragilidades, para fazer algo que possa, de fato, ser útil para o todo. Nós não podemos também ser impermeáveis, pessoas que não ouvem, que ilham informações, participações e faz com que os outros se sintam distanciados. O que nós precisamos é de uma cultura permeável. A cultura informação é difícil. Essa construção de empreendimentos é complexa. Todo modelo novo que nasce é muito difícil de ser organizado, de ser alvo de prosperidade instantânea, porque nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter o inverno, o outono, mas também teremos o verão e a primavera. O que vai dizer se o nosso sucesso acontecerá ou não é a solidez do nosso tronco, que é manifestada pelas pessoas que aqui estão, e das nossas raízes, que são os valores que nós seguiremos. Se isso for verdade, nós faremos inovações incríveis. As mais conectadas, principalmente. As inovações que não precisam de papers incríveis, escritos por anglo-saxãos na língua inglesa. Nós podemos curtir a nossa caipirez, como eu provavelmente sou o mais caipira entre todos aqui hoje, caipira do interior de São Paulo. Um amigo me disse, vamos fazer essa filosofia de gestão virar americana, porque aí ela vai ser Believe, Practice, Improve and Share. Muito mais sexy do que você, caipira, dizendo acreditar, praticar, melhorar e compartilhar. Eu disse, não. Nós precisamos é que faça sentido, não que seja legal. Nós precisamos é que tenha conexão entre as pessoas, não que seja sexy. Então, deixo o meu último slide para vocês com a inovação, onde pessoas juntas fazem coisas incríveis, mesmo que eventualmente nem todos possam pilotar no primeiro momento, mesmo aqueles que estão na posição um pouco abaixo. Se você olhar bem no olho dele, o semblante é de felicidade. Então ele faz parte de algo que ele acredita. Muito em breve, ele vai estar pilotando essa ideia. Parabéns a vocês pela ideia que vocês pilotam hoje, que vocês tenham muito êxito em levar a consciência para o capitalismo e para a vida das pessoas. Agradeço muito a oportunidade de estar com vocês aqui. O site, se vocês quiserem baixar a apresentação, então é o Filosofia de Gestão, está aqui nesse slide, .com.br. A nossa empresa é a Tutor, esses são os livros, e se vocês se interessarem pelos livros, fiquem tranquilos, não vão me deixar mais rico. Os livros são todos investidos em projetos educacionais para as crianças, então comprem os livros. Abraço a todos
e me coloco à disposição para o nosso bate-papo no fim da tarde de hoje. Muito obrigado. Que legal, Márcio. Estou aqui aplaudindo, como estão também todos ali no nosso chat, se manifestando ali muito positivamente. Muito grato aí pelo seu compartilhamento. Sim, Fabiano. A interação está muito bacana, estamos com várias perguntas, mas parabéns e obrigado pela tua fala, né? É sempre muito inspirador, né, ouvi-lo. E o bacana, você ia falar Fabiano, você já conhece tanto que você já podia fazer uma palestra dessa, né? Você já não aguenta mais me ouvir, né, Fabiano? Não é a mesma coisa mesmo, né? Mas é sempre muito inspirador ouvi-lo, né? E nós estamos com várias perguntas, então o pessoal aqui está elogiando bastante aí a tua apresentação. Hoje nós estamos mudando de estação, né? Hoje é primavera, então já lembraram aí, olha, até as imagens que você trouxe na apresentação estão inspirando esse novo momento, né? Estamos lançando a nossa filial no início da primavera. Foi ontem, né? Não foi hoje, acho que eu estou equivocado. Acho que foi ontem, Foi ontem. Tá valendo ainda, estamos em fase de... Mas está valendo, né? Estamos na primavera já. Márcio, nós temos uma primeira questão aqui, uma primeira perguntinha aqui da Laura Torres. Márcio, você acredita realmente que a pandemia acelerou o movimento de humanização nas empresas? E está pedindo para você mandar um abraço para os gestores de sonhos. Está fechado o teu microfone. Eu tenho que começar abrindo o microfone, né? Viu? Então já vamos começar. Primeiro, Laura, muito obrigado pela pergunta e abraço a todos aí, os gestores de sonhos. Que legal, hein? Gostei, hein? Puxa, ideia ótima. Na verdade, a pandemia ela trouxe de tudo, inclusive coisas que nos entristeceram muito, né? A perda de pessoas queridas, sofrimento, privação de abraços, né? Uma coisa que, putz, é surreal. Se a gente dissesse há 3 anos atrás que a gente não ia poder abraçar o nosso pai, nossa mãe, né? Eu passei o Dia das Mães do ano de 2020 sem dar um abraço na minha mãe, pô, é surreal. Então, a pandemia, ela fez a gente sofrer. Então, a gente pode lamentar pra caramba, mas esse lado que você traz, eu acho que é o bônus dessa pandemia. Até pouco tempo atrás, o líder ser um idiota ou a empresa não está nem aí com a forma como a qual ela trabalharia, era tudo bem. Era tudo bem porque todo mundo já sabia do processo de transformação cultural que estava emergindo, mas era uma coisa assim, 20 anos. Daqui a 20 anos vai estar em todo lugar, mas agora vai ser lento. E a pandemia ela subiu a régua de uma forma que quem não fazia gestão no dia a dia passou a ser obrigado a fazer de uma forma diferente, porque as instabilidades emocionais, a vida, o sentimento, essa crise tão grande que nós vivemos, precisou ser endereçada de alguma forma. Então, como eu nunca imaginei que acontecesse, eu dou exemplo pela minha empresa. Nós tínhamos uma média de 10 novos projetos por ano. Nós passamos a ter 40. Então, veja, 10 a gente achava o máximo. Os mastodontes assim, querendo mudar. Pô, que legal, entendeu? Era lindo. Quando você fala, pô, mas multiplicou por 4, é maravilhoso. Eu diria que, poxa, mas você fala, tá bom, Márcio, mas ainda são só 40 empresas a mais por ano. Lógico, não sou só eu que faço isso, tem um monte de gente fazendo, e tem gente fazendo coisa muito boa. Então, eu acho que essa transformação deixou de ser uma opção e passou a ser uma obrigação. Agora, líderes que se conectarem mais rápido a esse novo movimento vão se destacar. Eu comentei durante a minha palestra aí que eu estou em vários conselhos. Pô, a gente investe metade da reunião pensando, parece até a abertura do Globo Repórter, quem são, onde estão, ou o que comem, né? A gente fica o tempo inteiro, onde que está esse povo, gente? E aí, quando acha, é claro que corre o risco de matar, né? A gente dá vontade de matar, porque o cara que é o agente da transformação, primeiro você fica com vontade de matar o cara, né? Depois você fala assim, putz, mas ele é fundamental.
E aí a gente começa a perceber que se a gente controlar um pouco o nosso ego e a necessidade de poder, e dividir, multiplicar, a coisa brota de um jeito diferente. Pô, de 12% de EBITDA, nós passamos para 38% de EBITDA. Quem entrega um resultado desse? Só quando todo mundo quer. Aí o cara fala, puta, então eu gosto. E aí vai. Então, com muita tristeza, eu digo, pô, precisou de uma pandemia para acelerar? Sim. Às vezes a gente precisa até de guerra, né? É lamentável, mas a gente tem se unido muito nos momentos mais difíceis apenas. Espero que não seja esquecido. Eu tenho visto algumas empresas esquecendo, sabe? Tipo, já está querendo voltar, já está falando de pós-pandemia, esquece tudo que viveu e já começa a querer voltar para o normal, só que o normal não existe mais. Então, temos que tomar um pouquinho de cuidado com os deslizes, mas um avanço, sem dúvida nenhuma, temos. Muito obrigado, viu, Laura Torres? Márcio, eu queria aproveitar de fazer uma pergunta em relação, na tua fala aqui é muito nítida a questão da tua própria jornada pessoal de transformação, e no livro Felicidade dá Lucro, me chama muita atenção como tu se refere à influência significativa de duas mulheres bem importantes na tua vida, né? A tua mãe e a tua esposa, e como isso foi importante na questão do aspecto mais relacional, da própria comunicação e da escuta. Eu queria que tu comentasse um pouquinho mais sobre isso para a gente aqui. Ô, Shirley, uma ótima pergunta. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu confesso que fui um machista idiota, especialmente quando eu era o filhinho da mamãe. Então, até eu me casar no ano de 2003, eu acabei de completar essa semana, segunda-feira, 18 anos de casado. Meu, eu olho para trás e falo assim, meu Deus do céu, eu não perdia uma chance de ser um imbecil, porque eu era muito machista. Eu achava que a vitamina nascia na cabeceira da minha cama, sabe? Mãe, mas como é que você não trouxe a minha vitamina? E a minha mãe, um doce, sempre falava, ah, filho, é que não deu, tal. Ela não me mandava a merda, né? Eu acho que talvez, eu já dei esse feedback a ela. Falei, mãe, você devia ter me mandado a merda. Ela falou assim, não, mas eu sabia que em algum momento alguém mandaria. E aí foi a minha esposa, né? É uma pessoa de uma personalidade incrível, uma mistura de cearense com japonês, que ela vem com aquela espada ninja, só que enferrujada que nem a peixeira cearense. Então, eu tinha um monte de medo, né? E aí aprendi o quão idiota eu era e comecei a entender que não é eu te ajudo, é eu faço a minha parte. E aí, quando eu assumi a responsabilidade pela minha parte e ela assumiu pela dela, eu comecei a entender que a complementariedade é o que fazia a diferença. Então, eu aprendi muito com a minha mãe, sobretudo no quesito comunicação. A minha mãe me obrigava a me comunicar. Tipo, eu não podia chegar no lugar sem interagir com todas as pessoas que estivessem ali. Eu falei, mãe, mas eu sou uma criança, eu quero jogar bola. Ela falou assim, depois que você interagir com todo mundo. Então, era obrigação. E hoje é uma coisa que eu passo para os meus filhos, inclusive em línguas diferentes. Tem que interagir. E depois com a minha esposa me provocava. Quando eu comecei a fazer a jornada da filosofia de gestão, eu voltei para casa um dia do trabalho e falei, pô, meu, os caras não querem. Eu imaginava, talvez de forma utópica, que eu iria construir uma corrente do bem do dia para a noite. E aí, quando eu percebi que não era assim, eu voltei super frustrado para casa. E aí eu perguntei para minha esposa. Falei assim, pô, tô triste. Que merda, meu. Ela, me conta o que aconteceu. Aí eu contei, ó, fui lá, falei para a galera que não era mais a primeira pessoa do singular, não sou mais eu, agora é nós. E a galera falou, aham, sei, conta outra. E demoram, não quero acreditar em mim. O que eu faço? Ela falou, as pessoas são assim, elas vão testar a sua coerência. Tá disposto? Não desista. Puta merda. Falei, vá merda, não pode ser assim. Você tá do lado deles, entendeu? Não, eu tô mais do teu lado do que você pode imaginar. Você quer que a sua mãe continue penteando o seu cabelo? Porque a minha mãe, depois de doméstica, ela virou cabeleireira, né? Então ela penteia até hoje, né? Ela fala para mim sempre, penteia bem esse cabelo, é a única coisa que eu te peço. E aí a minha esposa fala, quer ir lá para a mamãe pentear o cabelo? Não, não quero. Ela falou, então enfrenta. Levanta a cabeça e vai.
Se você não confiar em você, como é que você quer que eu confie? Aí eu comecei a ler sobre o maestro Benjamin Zander. Não sei se vocês já viram. Eu cito ele no meu livro. Pega lá no YouTube, tem os vídeos Ben Zander, da Filarmônica, eu acho que é de Chicago, que é o ato de transformar pessoas comuns em pessoas poderosas, profissionais poderosos. E eu usei muito isso, porque foi o que a minha esposa fez comigo. Muito bom, obrigada, querido. Obrigado a você. Ó, essa se eu soubesse, eu teria chamado. Vem aqui que você precisa ouvir essa, entendeu? Márcio, as perguntas estão chovendo aqui. A gente está aí. Manda ver. Que legal, que bom que vocês estão participando bastante. Quem puder mandar as perguntas pelo Q&A, fica mais fácil da gente acompanhar e garantir que a gente do que pelo chat. Mas a gente está acompanhando aqui também pelo chat. Tem uma pergunta que eu acho que é muito aplicável, porque é uma dor que muitas pessoas sentem, né? Que é como é que a gente promove essa transição, né? E a Laura perguntou da seguinte forma: se eu fosse uma empresa super tradicional e tivesse foco apenas no efetivo, como você me venderia o afetivo? Puta pergunta boa, né, meu? Putz, grille. Então, vamos lá. O que eu mais gosto de fazer é vender, apesar de eu ter passado a maior parte da minha vida fazendo números e finanças, né? Quando eu aprendi a fazer DOAR, demonstração de origem, aplicação de recursos, parar de usar. Pô, agora que eu aprendi, porra! Né? Então, aí eu falei, bom, vamos para a parte das pessoas que eu acho que aí eu posso ser mais feliz. E vender, sobretudo, as ideias que a gente acredita nunca é difícil. Eu sempre penso assim, vamos montar uma empresa. É uma empresa familiar, montada por alguém que teve uma visão incrível, que acreditava de verdade que pudesse fazer diferença para a família, para ele mesmo e para a sociedade onde vive, no empreendimento lucrativo. Aí ele foi lá, investiu todo o dinheiro que tinha, criou um business e esse business começou a dar certo. Só que depois ele começou a contratar outras pessoas e mais pessoas e mais pessoas e as pessoas começaram a ser pessoas. Nem todos são bons, nem todos são ruins. Todos mudam de ideia, alguns acreditam, outros não, e portanto expressam o que nós temos em comum. Somos todos diferentes. E aí o cara fala assim, vá pra puta que pariu, eu não tenho paciência com isso. E aí ele começa a adotar modelos, sobretudo os anglo-saxãos, que não tem nada contra, mas são os caras que mais vendem modelo no mundo, que engessam um mundo baseado na desconfiança plena. Então criam Sarbanes-Oxley, FCPA, e vai criando tudo baseado em desconfiança. Pega a essência da criação desses processos, ela é baseada em desconfiança. Por quê? Porque é um ambiente onde o filho processa o próprio pai. E aí ele vai falando assim, controle, desconfiança, indicadores, metas e porrada. Se tiver alguma coisa no olho, é sangue. E aí vai fazendo a gestão, porque já não confia mais, porque está se distanciando dos valores verdadeiros e está precisando, de fato, ter lucro, porque isso é soberano para manter a chama acesa e a empresa aberta. E aí vai deteriorando. Chega um ponto que a pessoa já não gosta mais da empresa. Não gosta mais da própria empresa. Fala assim, meu, isso aqui é uma merda, mas dá lucro. Mas paga as contas. Mas é um veículo que emprega pessoas. Então vamos tocar. E aí vira aquela caixa de mamão, não tem mais berço. E vai tocando. Na primeira oportunidade, quando as pessoas podem se reconectar com a essência original, elas pensam, peraí, significa que eu vou voltar para um ambiente onde eu gosto do que eu sou, do que eu faço, do que eu represento, faço diferença na sociedade e vou ganhar mais dinheiro? Como não? É um processo difícil, é um processo lento. Ele, às vezes, é até traumático. Porque ganhar dinheiro não é difícil. Dá para ganhar dinheiro de maneira muito fácil. O problema é o como. O problema é a reputação. O problema é a diferença que você faz ou não. Então, o que eu estou dizendo aqui é muito simples. Pessoas totalmente céticas estão apostando nisso. Empresas que a gente nunca imaginava que fossem fazer migrações para modelos mais equilibrados entre o afetivo e o efetivo, estão mudando. Sabe por quê? Porque agora já não é mais opção. Agora, com o advento da internet, das redes sociais, que quem tem razão fala e quem não tem fala também, se você bobear, você não vai ter gente para trabalhar.
Você não vai conseguir pôr os seus produtos e nem os seus serviços à venda. As pessoas não vão querer. Ah, mas isso não está assim ainda, né? Por enquanto. Nós começamos a ver no início da pandemia pronunciamentos de donos ou CEOs de empresa. O cara falava uma merda, as pessoas boicotavam o produto dele. Nós vimos aí a questão do racismo lá no Carrefour, se eu não me engano, e as pessoas começaram a boicotar o Carrefour. Por que que acontece isso? Porque agora nós estamos num mundo multiconectado. Então, se a gente não vai aderir ao modelo equilibrado entre a afetividade e a efetividade pelo amor, vai ser pela dor mesmo. Então, poxa, estamos indo. É difícil? Sim. É lento? Sim. É burocrático? É, porque é um trabalho de mudança do mindset. Você está criando um novo mindset. Então, não é trivial de se fazer, mas é viável. Eu diria que de um objetivo de 0 a 10, se a gente conseguir cumprir 6, 7, é um espetáculo. Porque quem não está fazendo nada, muito provavelmente não vai conseguir sobreviver. Quando eu digo isso, 90% dos CEOs gostam e topam. Agora, o CEO típico que topa é aquele que consegue ter alguma humildade para compartilhar o poder. Aqueles que não podem compartilhar nada do poder, normalmente não topam. Acho que eu vou tentar combinar algumas perguntas aqui, porque definitivamente a gente vai ter mais perguntas curto, viu, Alex? Oi, Márcio. E eu vou tentar ser mais curto. Eu me empolgo, aí eu vou prolongando. Não, legal, mas tá ótima a interação. Tem duas perguntas parecidas aqui que vão nessa linha da liderança feminina, né? Você falou de afetividade e efetividade, e o Zucoloto, ele pergunta justamente se a carência de liderança feminina nas empresas tradicionais contribuiria para esse excesso de peso na efetividade. E a Gisele também tinha perguntado se você considera que a liderança consciente leva consigo os valores do feminino, se esses valores podem ajudar a mitigar as dores do planeta nesse novo mundo. Eu concordo bastante. Eu acho que nós negligenciamos muito a capacidade e a necessidade feminina nas empresas. Eu lembro que quando eu assumi a primeira diretoria, a minha diretoria era formada 100% por homens. E eu lembro que uma vez eu dei uma entrevista, eu acho que foi para o Milton Jung na CBN Professional, faz uns anos já. E ele falou que tipo de diretoria que eu queria, tal. Daí eu falei, olha, nós abrimos, deixamos livre. E o que aconteceu é que quando você deixa o ambiente livre, as mulheres prevalecem, porque elas já têm uma tendência ao equilíbrio. Essa tendência ao equilíbrio num ambiente de livre comércio, ou seja, de igualdade de possibilidades, ela faz com que a maioria das mulheres prospere. Então, eu tinha uma diretoria com 7 homens e passei a ter uma diretoria com 4 mulheres e 3 homens. E simplesmente porque, com igualdade, elas chegaram lá. Então, eu não precisava mais gastar meia hora da introdução da reunião falando do futebol, porque a mulher não está nem aí com futebol, cara. E a gente começa a falar dos filhos, ela fala 5 minutos, né? O homem fala meia hora de futebol, a gente gasta um tempo com coisa que não tem valor. Então, a gente gosta disso, entendeu? A gente perde 15 minutos para falar do ponto da carne, entendeu? Então, é um negócio que a gente tem sido, durante muito tempo, muito binário no que tange a gestão. E eu acho que a gente pode ser muito mais amplo se a gente permitir outros pontos de vista, que são tipicamente encontrados em mulheres, em homossexuais, em pessoas com diferenças culturais marcantes, sejam elas quais forem. Eu estou fazendo um hunting severo numa menina que eu gostaria muito de ter ela no meu time, eu estou fazendo de tudo para contratar ela, que, bom, já disse, é uma menina, mas ela não tem os 2 braços e as 2 pernas. Cara, se alguém viu a vida de verdade, é essa menina. E ela estudou, é psicóloga, é um gênio, só porque ela teve igualdade de opções, de possibilidades, de caminhos. Então, assim, eu acho que nós precisamos de todos. Dos homens, das mulheres,
de outros gêneros. Eu acho que essa é a essência que nós precisamos viver nas companhias. Agora, eu sou radicalmente contra a cota. Não gosto de cota para nada, porque isso subestima o potencial das pessoas, na minha visão. Uma vez um amigo fez uma tese para mim sobre a necessidade de cota para negro. Eu acho ok. Eu não vou dizer nem concordo nem discordo, eu só falei ok, porque ele tem pontos muito prudentes. Mas eu não gostaria de ser parte de uma cota. Eu não gostaria. Eu já discuti muito já com a Luísa, que a Luísa gosta de cota. E eu falei, eu não gosto de cota. Ela, não, mas é que você não entende. O dia que você entender, você vai ver que faz sentido. Pode ser que eu preciso estudar mais, me aprofundar para, de repente, amadurecer a minha ideia. Mas hoje eu não gostaria de ser parte de uma cota. Ah, você só está aqui porque você entrou por causa de uma cota. Não. Ah, mas nós temos deficiências históricas que nós precisamos endereçar? Sim, então vamos endereçar. Mas não ficar com cota. Eu não sei. Minha opinião talvez seja um pouco rasa demais. Mas eu gosto de pensar na liberdade e na igualdade. Então, a minha esposa um dia chegou para mim e falou assim, quantos filhos nós vamos ter? Eu falei, eu gosto de bastante. Ela falou, eu queria 4. Eu falei, não, bastante, não tanto. 2. Ela falou assim, 3 e não falamos mais nisso. Eu falei, fechado. Legal. Você amamenta? Eu falei, não. Ela falou assim, então você faz todo o resto. Eu falei, tá bom. Eu não tenho como amamentar. Então, eu troco fralda, eu ponho despertador para despertar na hora das mamadas. Isso é igualdade. Porque só ela que vai acordar de madrugada? Então, eu não estou fazendo a minha parte na paternidade. Então, assim, é igualdade? É igualdade. Pô, eu não consigo gerar. Então, eu tenho que fazer mais coisa para compensar a minha deficiência. É isso. Então, eu vou buscar atributos que possam complementar o que eu vou representar. E ela me ensinou bem. Ela falou assim, você não ajuda, você faz a sua parte. Falei, perfeito, concordo. E é isso que eu penso. Se a gente fizer cada um a nossa parte, nós podemos ser diferentes, mas convergentes. E eu acho que nós precisamos de todos os aspectos. Aí a gente vai vencer. Então, eu estou em vários conselhos. Tem que ter cota para mulher no conselho. Não, não tem. O conselho tem que deixar de ser fresco e de ser uma ilha paradisíaca para confraria de amigos. Aí ele vai abrir espaço para mulheres no conselho só porque elas são competentes. Não, vou pôr uma cota. Sei lá, pega uma aí qualquer aí, põe aí para a gente falar que é uma mulher. Sou contra. Não pode ser assim, tá certo? Então, eu acredito no poder das mulheres, das minorias, em todos os aspectos, e acho que nós temos que tratar de uma maneira diferente, incluindo, né? Eu gosto muito da frase, eu não lembro o nome da menina, a Fabiana me apresentou uma menina que eu achei espetacular, acho que é Liz, não lembro o nome dela, é uma anã, você lembra dela? Sim, lembro, é a Annelise, acho que se não me engano. Annelise, Ela falou assim, Márcio, você sabe o que é diversidade? Eu falei, eu sei. Ela falou assim, o que é? Eu falei assim, diversidade é convidar para festa. Ela falou, errado. Eu falei, o que é diversidade? Diversidade é chamar para dançar. Eu falei, é isso. Eu lembro quando eu fui cumprimentar essa menina que eu comentei pela primeira vez, eu cheguei e eu não vi uma mão para eu apertar. Eu falei, eu pego onde, meu Deus? Ela falou assim, ai, meu Deus do céu, dá um beijo, né, cara? O rosto tá normal, né? Falei, cara, como a gente é imbecil. Então, a gente tem um monte de anomalia que o complementar pode resolver. A gente só precisa permitir. Muito legal, Márcio. O sistema de cotas daria um debate no nosso próximo Toque Consciente aí. Mas acho que tem um tema muito legal nesse sentido, que está muito ligado ao capitalismo consciente. Acho que a Shirley até pode comentar um pouquinho, né? Que é do papel dos valores femininos. Aí sim, eu acho que tem algo bastante importante, né, Shirley? Você é a nossa bem liderança nessa visão, né, que na verdade são diferentes valores que se complementam. Então, nessa perspectiva, algumas pessoas estão colocando aqui também no nosso chat, né, que é importante o capitalismo consciente trazer essa visão. E tem isso muito forte quando fala liderança Shakti, que é uma das forças da liderança consciente, essa perspectiva que a gente traz, cada um de nós, tanto mulheres quanto homens, a gente traz em nós o feminino interno
e o masculino interno. Então, nessa visão, a gente consegue acessar as coisas que são, por exemplo, do masculino está muito forte nas nossas empresas, na sociedade há muitos anos, que é a questão da direção, do foco, da clareza, da estrutura, da firmeza. Mas quando a gente fica num excesso e só nesse polo, a gente acaba descendo para uma esfera que acaba sendo uma disputa de poder, né, que fica focado no ego, enfim, todo excesso causa uma falta. E aí vem esse outro lado, que é o aspecto do feminino interno, que traz essa questão da escuta, do acolhimento, né, de criar ambientes de confiança, de ter esse aspecto de flexibilidade, criatividade, que na verdade são aspectos que a gente sente hoje como fundamentais para a gente ter também ambientes de inovação, né? E aí quando a gente equilibra essas forças do positivo do masculino, né, com as forças do feminino interno, aí sim a gente tem algo que é um equilíbrio dinâmico que agrega valor para todas as partes. Então, é totalmente alinhado com a fala do Márcio, né? Até, Márcio, queria te perguntar que tem uma pergunta aqui da Rayana, que eu acho que também tem a ver com essa questão da gente acionar o feminino para ajudar na transição. A Rayana pergunta assim, ó, como o líder facilitador pode trazer para mais próximo aqueles colaboradores que já são antigos na corporação, alguns que já estão acostumados com o chefe, e quando se trata de novo, eles têm receio do que não conhecem. Então, é bem nisso, né? Como a gente culturalmente vem numa sociedade que está muito focada no masculino, e tem essa questão do controle, que ele aprendeu isso até pelas próprias técnicas de gestão antigas, né? E a gente poder fazer essa transição e fazer esse movimento da pessoa ter... Como é que tu poderia comentar? Até me veio à mente rapidamente a questão da gente trabalhar com... tirar as armaduras e trazer à tona, falar sobre os medos, né? Para poder aí sim conseguir... se abrir para o novo, na tua visão, como tu tem feito isso? Porque tu passou por essa situação também, né? De lidar com pessoas antigas e trazer para essa nova consciência, né? Sim, isso está em todo lugar, né? Em todas as empresas, sobretudo aquelas mais tradicionais. Eu dou o exemplo do meu primeiro desafio, esse foi do ano de 2004. Nós estávamos numa empresa que tinha sido privatizada 6 anos antes e tinha pessoas que eram oriundas da empresa pública e que estavam lá por 30, 40 anos e que elas não queriam nenhum tipo de mudança, mas não era por maldade, era mais por medo. Então, depois de 30 anos ter que mudar tudo, parece algo aterrorizador para essas pessoas. Então, o que nós precisamos fazer foi usar essa ferramenta maravilhosa e pública chamada diálogo. E com vários diálogos estruturados, a gente chega a conclusões incríveis, que o que as pessoas querem não é estabilidade, não é um ambiente para chamar de minha zona de conforto. Elas também têm sonhos, e muitas dessas de compartilhar os aprendizados que tiveram durante a vida. Então, numa construção do que a gente chama de uma jornada posterior, aquela mais típica de uma carreira corporativa, nós criamos vários caminhos, né, para fazer com que pessoas que estavam pensando em se aposentar pudessem se tornar instrutores, professores, transmitindo conhecimento. Outros mantendo a performance dentro do ambiente de trabalho e sendo até promovidos, porque o que nós precisamos é de conexão. Ainda que não seja tão fácil, ainda que possa parecer complicado, todas as pessoas querem fazer o certo, todas as pessoas querem dar certo. Então, o que a gente precisa é encontrar os caminhos que possam viabilizar isso. E é incrível que mesmo falando com milhares de pessoas nos últimos anos, nós percebemos que são 5 caminhos básicos. As pessoas querem ser importantes, elas querem se desenvolver, elas querem desenvolver outras pessoas, elas querem ser exemplo, elas querem ser ouvidas. Então, assim, puxa, mas nós estamos falando de coisas básicas. Sim, são essas mesmas coisas básicas que funcionam para as pessoas do ontem, do hoje e vão funcionar amanhã. Porque você se sente bem num ambiente onde você é respeitado. E isso, pelo que a gente sabe, não tem cenário de mudança. Nós não imaginamos que em algum momento o respeito vai deixar de ser importante em algum cenário do mundo corporativo. Então, quando a gente conversa com essas pessoas e as respeita, a gente faz muita diferença na vida delas. Hoje, bem cedinho, às 7 da manhã, eu deixei minhas crianças na escola, minha esposa e eu, a propósito, hoje, nós dois juntos, e nós voltamos e eu fui para a casa dos meus pais e ela foi para a casa dos pais dela.
e nós fizemos a conexão pelo Zoom, e o meu filho mais velho fez uma apresentação de teatro em homenagem aos avós na escola. E os avós tinham que assistir, e os meus pais bem velhinhos, tal, a gente foi para ajudar eles a conectarem. E aí eles fizeram uma apresentação de teatro, e depois teve uma interatividade entre os avós e as crianças com mediação dos professores. E aí pediram para os pais, para os nossos pais, né, para os avós, darem um feedback para as crianças. Sabe qual foi o feedback mais legal? Você me dá atenção. Ela só queria atenção. E a maioria das avós que estavam realmente felizes com o neto e tinham o que dizer dos netos, porque tinha algumas que a gente percebia que não tinha o que dizer do neto, né? Que era mais um daquela caixa de mamão que, né, é o filho de chocadeira. Mas aqueles que tinham conexão falavam assim, minha neta ou meu neto, ele me ouve, ele conversa comigo, ele fala sobre coisas que são do meu mundo. O meu neto vai na minha horta colher cebolinha para fazer o temperinho para mim. Adianta eu chegar e impor que ela se conecte no Zoom sozinha? Ela nem quer. Mas são experiências incríveis que a gente não pode abandonar. Então a gente tem que ir colher cebolinha com ela. No mundo empresarial é a mesma coisa. Às vezes, alguns vão querer ir embora. Outros vão se aposentar simplesmente. E outros vão querer compartilhar o que tem. E a gente tem que abrir caminhos para que isso aconteça. Nós falamos recentemente disso, né, Fabiano? Sobre um caminho para a gente conseguir integrar esses assuntos. É viável, pode acreditar. Muito bem, pessoal. E nosso tempo está chegando ao fim aí, né? Fabiano, Elaine, Shirley. Temos bastante perguntas aqui. Acho que não vamos conseguir responder um terço delas aí. Muito menos que isso, né? Mas, assim, para fechar, Márcio, tem uma aqui, que também eu acho que é interessante. Ele traz um pouco dessa questão da efetividade e afetividade, né? Mas o Zucoloto Treinamentos aqui, ele está perguntando o seguinte: durante décadas, as empresas utilizam indicadores de resultados concretos, né, que tem muito a ver com a efetividade, metas, né? E ele está pedindo aqui se tu pode ajudar a trazer alguns insights de como medir os resultados da afetividade. Como é que a gente consegue mensurar isso na empresa? Ô, Fabiano, agora eu vou ter que usar as técnicas de um bom contador, né? Não sei se você sabe, eu fui até contador, né? Agora eu sou contador também fui, de história. Né? Então... Você também já não é mais, né? Porque a premissa básica da contabilidade, ela é dividida em duas vertentes. A continuidade com a perenidade. Então, eu preciso ter uma empresa que continua e, com o passar do tempo, se torna perene. Então, ela não deixa de existir e vai construindo uma plataforma que ela possa se consolidar, não é? Então, veja, o que nós precisamos fazer nessa jornada? Construir a plataforma. A plataforma que a gente consiga combinar as coisas. Eu nunca vou deixar de ter meta, eu nunca vou deixar de ter indicador. Como é que eu avalio o outro lado? Eu avalio o outro lado pelo como eu faço. Então, vejam, nós falamos sempre de competências. Nós falamos sempre de modelos para medir o potencial das pessoas. Eu discordo de alguns pensadores que dizem que as pessoas que não nascem com retrovisor do lado direito não vão ter nunca na vida. Sabe? Você já viu aquele carro que só tem retrovisor do lado esquerdo, do lado direito não tem? Quando você olha para o lado direito, você não vê nada, né? Então, tem gente que diz que o potencial de uma pessoa é assim. Se você não nasceu com algo, você nunca terá. Eu discordo radicalmente. Eu acho que tudo é desenvolvível. Exatamente como no desenho lá do Ratatouille da Pixar, que até um rato pode cozinhar. Nós, seres humanos, podemos aprender tudo, sem exceção. Inclusive liderar com a habilidade do que e do como. Então, se nós não temos um como desenvolvido, porque nunca foi importante, como é que a gente pode precificar isso? É simples. Nós vamos para a perenidade e para a continuidade. Nós estamos, de fato, construindo valor? Qual é a geração de valor que nós estamos tendo
qual é o índice de satisfação dos nossos clientes, qual é a reputação que nós estamos entregando, como é que nós vendemos, qual é o crescimento da nossa área comercial, se a nossa área comercial tem um estilo de bater na porta ou se os clientes vêm até nós. Tem inúmeros indicadores que medem a nossa reputação e o como nós fazemos as coisas. Isso não tem muito a ver com o quê. O quê é, de fato, muito fácil de ser feito. O difícil é fazer o como. Eu costumo dizer, sobretudo para empresas multinacionais, alguns clientes multinacionais me dizem: Márcio, nós recebemos o quê determinado da matriz. O que a gente fica um pouco chateado, porque já vem lá escrito o que nós temos que fazer. Eu falei, mas o como é totalmente seu. E é pelo como que você vai ser precificado e avaliado. Ele fala, mas como? Competências, soft skills, coisas que vão dizer até onde você consegue chegar com as pessoas. Qual é o nível de integração, qual é o nível de engajamento, qual é o Net Promoter Score interno. Então, tem uma avalanche de possibilidades. O que eu sempre recomendo, 5 de um lado, 5 do outro. Se você pegar mais do que cabe numa mão, vai vazar. Então não adianta ter um monte de indicador. Na minha empresa tem 38 indicadores técnicos. Uma bosta. Não vai dar para acompanhar, todo mundo vai fazer pro forma, ou então vai investir tempo produtivo para ficar preenchendo planilha. E do outro lado, quantos comportamentos incríveis nós temos que ter e como é que nós vamos medir? 5. E depois a gente mede ele de uma maneira eloquente, combinando a necessidade da empresa com a vontade da pessoa. Só uma última coisinha. Dom Inácio de Loyola, no século XVI, criou a avaliação de desempenho para avaliar justamente competências, a capacidade dos jesuítas de fazerem as colonizações católicas. Nós não podemos usar a mesma coisa, né, gente? Nós temos que perguntar para o jesuíta: o que você quer? Isso é a convergência. E se a gente conseguir ter essa convergência, a gente encontra o sentido. Quanto mais sentido, mais fácil como é. Aí o engajamento sobe, a aderência dos projetos, os resultados, e a gente pode medir, inclusive, o como por meio de resultados tangíveis também, como, por exemplo, o resultado, o valor da empresa. Quando eu assumi a empresa no ano de 2000 e pouquinho, ela valia 500 milhões de reais. Quando eu vendi, ela valia quase 20 bilhões de reais. Dá para medir o como em dinheiro também. Excelente, obrigado, Márcio. Gente. Nós estamos em cima da hora, né? Exato. Desculpa aí me alongar. Não, foi ótimo. Márcio, e obrigado também, porque quando tu fala que o como a gente pode descobrir, avaliar também, escutando, ouvindo, né? O que as pessoas querem, ouvindo como é que... eu aproveito para fazer esse gancho, porque a gente tem algo para pedir para vocês. Nosso primeiro evento, primeiro Talk Consciente, a gente gostaria de ouvir de vocês como foi, né? E também o que vocês esperam para os nossos próximos eventos. Então, a gente vai colocar aqui no chat um link muito rapidinho para vocês responderem para a gente e a gente poder realmente estar alinhado e assim poder fluir, né, a nossa filial aqui muito conectada com as necessidades também do nosso estado. Muito obrigada, Márcio, obrigada pela tua participação, assim, excelente, os comentários estão maravilhosos, muito inspirador, muito enriquecedor, então é muito bom a gente começar com tudo, literalmente, né, nossa filial. Obrigada a todos que estão conosco também, deixar também os outros líderes se despedirem, gratidão por estarmos juntos nesse movimento de transformação. Despedida assim rapidinho para respeitar o tempo de todos. Muito obrigado, Márcio. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Gratidão enorme, está ali no nosso chat o link para avaliação de reação. Participe, nos ajudem a construir nossos próximos eventos, né, para que as nossas temáticas, aquilo que a gente vem trazer, seja relevante, agregue valor para todos nós aqui em Santa Catarina. E para aquelas perguntas que ficaram sem resposta, meu convite é que vocês possam encaminhar para a gente, então, via e-mail, para que a gente possa, então, responder a todas as questões que apareceram por aqui, que infelizmente, em virtude do nosso tempo, a gente não conseguiu responder a todas, tá bom? Gratidão a vocês, uma boa noite. Márcio, obrigado, gratidão aí pelo esse momento, esse belo bate-papo conosco, e deixar um abraço aí a todos que participaram conosco aqui no evento, os conselheiros também que puderam participar e prestigiar junto com todos os convidados. E fiquem convidados aí para os nossos próximos talks, né? Nos próximos meses estaremos aí divulgando. Então, uma boa noite a todos.
Boa Tchau, noite. gente. Tudo de bom para vocês. Sucesso. Obrigada. Meninas, Muito bom, gente. acho que falamos ali no chat. Alguns falaram que não apareceu no chat o link. Eu acabei de ver isso. Elaine, Será que dá para colocar ainda? Eles não vão receber mais, só os que estão ali com a gente ainda. Eu coloquei três vezes, o problema é que vieram tantos comentários na sequência. Não. Você mandou só para os hosts e panelistas. Não foi para todos. Meu Deus, deixa eu já colocar ali. Mas agora tem 50 aí com a gente ainda, né? Vamos ver. Eu não percebi, perdoem. Imagina, Tudo depois bem, acho que tudo a bem. gente tem o mailing. Depois acho que a gente tem o mailing de quem se inscreveu pelo Instituto e mandamos. Tá ótimo, isso aí. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite.